O direito à saúde é um direito humano fundamental e também um direito constitucional. Ou seja, esse ninguém tira da gente. Será que na prática é assim mesmo? Nesse programa gravado à distância, o presidente da OAB Botucatu, Nuno Garcia, conversa com a gente sobre o direito à saúde. Fique com a apresentação dele e logo em seguida a entrevista. Olá, eu sou o Nuno Garcia, advogado, atuo na área de direito civil em geral e atualmente sou presidente da OAB aqui em Botucatu. É um prazer enorme falar com vocês da TV Câmara de Botucatu. Deixo o meu abraço a todos que nos assistem e hoje falaremos sobre direito à saúde. Infelizmente, nesse formato um pouquinho diferente, estou de casa por conta das restrições que estamos passando, mas vou tentar colaborar com vocês sobre esse assunto nesse momento tão importante de pandemia mundial que estamos vivendo. O direito à saúde e ao bem-estar constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25. Foi aí que se começou a olhar a saúde como direito de todos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos talvez seja um marco legal desse olhar pela saúde no mundo moderno. Ela definiu, sim, legalmente o direito de todos os cidadãos. E eu não tenho dúvida que o Brasil, pela Constituição Federal, recepcionou esta ideia principal que o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe. Os nossos artigos 196 a 200 da Constituição Federal regula a saúde no país e onde está incluído inclusive as diretrizes sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando pensamos em direito à saúde, logo vem à cabeça ter hospital. Mas ele abrange muito mais que isso, correto? Para responder isso para vocês, eu vou me permitir ler o artigo 196 da Constituição Federal, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o artigo 196 da Constituição, ele traz expressamente que é direito de todos e dever do Estado à saúde, mediante políticas sociais, econômicas, acesso universal e igualitário às ações e serviços. Com isso, nós temos que sim, os hospitais fazem parte disso, mas é bastante abrangente essa situação. Hospitais, atendimentos em geral, medicamentos, por exemplo. Então, a nossa ideia de direito à saúde ela é muito mais complexa do que apenas pensar que temos que ter hospitais. Na Constituição brasileira, a saúde é direito de todos e dever do Estado garanti-la. O que essa ideia muda na concepção de saúde, em especial na de saúde pública? O artigo 196 que eu li para vocês anteriormente, ele regula de maneira bastante genérica a saúde a todos. Nesse sentido, o conceito de saúde pública é bastante abrangente, assim como trazem os artigos da Constituição Federal que se referem ao direito à saúde. Em tese, sim, o Estado deveria garantir assistência total à saúde ao cidadão, mas não é tão simples assim, né? Nós temos um território muito grande no nosso país, existem diferenças sociais muito claras para a gente, e por isso eu entendo que fica bastante difícil o Estado cumprir de maneira tão ampla esse direito. O que significa para um país como o Brasil contar com um sistema único de saúde? O Sistema Único de Saúde, ou SUS, como é informalmente conhecido, né, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. E digo mais, eu acho que talvez seja um dos únicos nesse formato que nós temos aqui no Brasil. Ele abrange desde um simples atendimento, por exemplo, para uma avaliação de pressão arterial num posto de saúde, que a gente chama de atenção primária, até transplante de órgãos, né? Situações bem complicadas e diferentes.
Ou seja, ele tenta sim garantir o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do nosso país. Com a criação do SUS, ele nos proporcionou esse acesso universal a um sistema público de saúde, sem discriminação, pelo menos era essa a ideia inicial em tese dele. E essa atenção integral à saúde, que não é somente esses cuidados assistenciais, tem várias outras situações como nós trouxemos anteriormente, ele passou a ser um direito de todos os cidadãos brasileiros, né? Desde a gestação, o nascimento daquele cidadão, por toda a vida, com o foco na saúde, na qualidade de vida de todos os cidadãos, visando a prevenção e a promoção da saúde. Como eu disse, não é tão simples, ele não é tão genérico e as atitudes que o governo toma podem colaborar com todas as atividades relacionadas à saúde daquela pessoa, né? Com isso, deve existir uma gestão das ações e dos serviços de saúde. E, nesse sentido, os 3 entes da federação têm obrigações com relação a esse atendimento que o SUS deve prestar. Ou seja, a União, os estados, os municípios, né? E com isso a gente pode perceber que é bem abrangente a rede que compõe o SUS aqui no nosso país, certo? E como eu disse, ele engloba desde a atenção primária, aquela atenção básica dada nos postos de saúde, até de média e alta complexidade, que são consideradas as cirurgias, que nós temos. Nesse sentido, nós somos privilegiados, eu costumo dizer, por conta de ter a Unesp aqui em Botucatu, que é um atendimento efetuado pelo SUS, né? A gente até não costuma usar o termo, mas a Unesp é um órgão que o SUS fornece a saúde aqui na nossa cidade e, por consequência, na nossa região, certo? E nós temos também nessa rede de saúde o serviço de urgência e emergência, a atenção hospitalar, como eu disse, relacionada aqui em Botucatu com a Unesp, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental, assistência farmacêutica, certo? E considerando a diversidade social que existe no Brasil, eu entendo que o SUS atende muito bem em todos esses níveis que eu expliquei, porque não é tão simples e convenhamos que, no geral, o nosso governo consegue dar pelo menos a assistência básica de saúde. Expliquei anteriormente que nós temos uma diversidade muito grande, um país com extensão territorial muito grande. Fica difícil, às vezes, cumprir igualmente com todas as situações, como acontece, dando exemplo de Botucatu, como regiões mais afastadas no norte do nosso país. Mas, no geral, eu entendo que o SUS fornece, cumpre, pelo menos com o básico do que a legislação traz nesse sentido. Em um momento de pandemia, fica mais evidente tanto a importância do SUS quanto suas falhas? Esse ponto, essa pergunta é bastante polêmica, né? Porque estamos passando por uma pandemia mundial, talvez nunca vivida, e nesse sentido estamos enfrentando também muita disputa política, muitas situações que envolvem governo federal, governo estadual, governos municipais. E nesse sentido eu quero deixar claro que realmente eu não tenho posicionamento nenhum com relação a partidos, com relação a essas situações, mas eu tenho uma opinião e estou tentando passar a vocês de maneira técnica. Na minha opinião, tem sido feito um trabalho importante de vigilância sanitária, de acompanhamento do número de casos, aliado a todas as campanhas que o governo tem feito para informar a população, as situações de distanciamento social. Infelizmente, a gente tem o cidadão fazendo o que bem entende e aí fica difícil de o governo realmente e de que o SUS trabalhe mais efetivamente, se é possível dizer assim, além do que já está sendo feito, né? É evidente que uma hora o número de casos iria aumentar, assim como em todo mundo aconteceu.
E aí nós temos que tentar seguir um caminho para evitar tudo isso. Mas não existe uma fórmula mágica. O SUS também não tem essa fórmula mágica, né? Então, falhas existem no dia a dia do SUS, sem o enfrentamento da pandemia, mas ficaram mais claras agora nesse momento, em virtude de todo o sistema estar atravessando uma pandemia de nível mundial. Não é possível que algum sistema de saúde estivesse preparado para combater essa pandemia do novo coronavírus de uma maneira mais rápida e mais simples. E nesse sentido, as falhas apareceram, mas entendo que os governantes estão trabalhando para combater isso. Comparando com outros países, quais são os destaques positivos e negativos em relação à saúde que o Brasil mostra ao mundo durante a pandemia e de maneira geral? Num curto prazo, eu acho que é difícil a gente apontar algum efeito colateral benéfico desta crise do novo coronavírus. Mas eu imagino que em alguns anos, quando essa pandemia estiver superada, provavelmente com o aparecimento de alguma vacina, nós poderemos analisar algumas situações positivas de tudo isso. No nosso meio jurídico, nós estamos tendo algumas novidades, nós estamos com situações virtuais, e até essa nossa entrevista pelo meio virtual é algo que eu tiro de positivo, né, do nosso dia a dia. Mas, com relação à saúde em si, eu imagino que um ponto essencial seja relacionado às vacinas. O Brasil é um dos principais colaboradores para que encontremos uma vacina. Ontem, inclusive, na televisão saiu uma notícia bastante interessante com relação a testes que já estão sendo realizados aqui. Mas eu acho interessante de nós pensarmos a longo prazo, né, com a ideia de prepararmos a nossa saúde para uma possibilidade de outras pandemias, por exemplo. Ficou muito claro o quanto é importante o investimento em pesquisas na área de saúde. De maneira geral, os principais efeitos desta tragédia, se a gente pode chamar assim, eles estão sendo vistos sim na saúde, mas também nos indicadores econômicos e sociais. Nós estamos passando por uma grave crise econômica nesse sentido. E não tenho dúvida de que neste ano nós teremos um retrocesso em termos de desenvolvimento humano. E isso a gente pode citar a saúde no geral. O investimento que o governo tem feito nesses últimos tempos tem direcionado, sem dúvida, valores que estavam relativos à saúde, e nesse momento, infelizmente, nós estamos tendo que gastar com outras situações, né? Mas eu entendo também que, sem dúvida, o número elevado de óbitos que nós tivemos é o que, infelizmente, nós temos que citar como mais triste e negativo neste momento da pandemia. A legislação brasileira, ou estadual e municipal, reflete esses pontos positivos e negativos? Eu tenho um entendimento de que as legislações sempre adotam ideias positivas. No geral, não só nessa questão do direito à saúde, nas questões relacionadas à pandemia nesse momento. E agora fica até difícil analisar o que estava certo ou errado na nossa legislação, com relação ao que o SUS determina. Acho que nós podemos nos utilizarmos disso para realmente até sanar alguma situação diferente na nossa legislação. Se a gente pegar os decretos que foram editados nesse momento, por exemplo, tanto estaduais quanto os municipais, eles sempre visam o bem-estar da população. Eu não gosto de acreditar que algum governante, quando emite um decreto, ele está querendo prejudicar alguém. Eu quero imaginar que ele tenta, sim, fazer um equilíbrio. Infelizmente, atinge negativamente alguma parte da população, mas esses impactos negativos vão existir em qualquer situação, em qualquer legislação. Não tem como restringir de uma maneira diferente isso. Hoje, quais são os direitos relacionados à saúde que o cidadão ainda precisa brigar bastante? Nesse ponto, é importante destacar que depende muito da realidade local. Assim como eu já disse, nós temos uma diversidade social muito grande, nosso território é muito grande, então varia muito com relação ao que o cidadão precisa brigar
entre aspas, né? No estado de São Paulo, por exemplo, o acesso à saúde, de uma maneira geral, é mais fácil. Com isso, a gente fica restrito apenas a alguns tipos de tratamento específicos, algumas medicações mais específicas, né? Nós temos o termo hoje judicialização, um termo bastante discutido, que é realmente levar alguns assuntos da saúde, desse direito à saúde do cidadão, para o Poder Judiciário decidir se tem que conceder ou não àquele cidadão. Talvez as medicações, os medicamentos sejam hoje a principal briga, entre aspas, aí, que o cidadão busca no Poder Judiciário. Em impasses, como a área jurídica atua ou pode ajudar? É o advogado, o profissional responsável pela ajuda nessa busca ao direito à saúde do cidadão, né? Hoje, como eu disse, nós temos o SUS fornece o atendimento básico, existem também pedidos administrativos para solicitação de tratamentos, de medicamentos, que já são fornecidos independentemente da busca do judiciário. Mas se o cidadão não tem aquele tratamento deferido, infelizmente isso deve ser resolvido com ações judiciais. E para isso, o profissional do direito é ele quem vai representar o cidadão processualmente no Poder Judiciário a solicitar o direito à saúde dele. O que é importante saber sobre os direitos do consumidor relacionado ao serviço prestado por planos de saúde? Com relação aos direitos do consumidor nos planos de saúde, nós poderíamos ficar aqui falando por várias horas, fazer até uma outra entrevista relacionada a esse assunto, de tanta polêmica, de tantas situações que comumente acontecem, né? Mas os consumidores, eles são protegidos e também regulamentados, nesses casos de plano de saúde, pela Lei número 9.656 de 1998, que dispõe realmente sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. E também pelo Código de Defesa do Consumidor, que trata a relação contratual entre o conveniado e a operadora de planos de saúde. Sem dúvida, muitas operadoras de plano de saúde não respeitam os direitos dos consumidores, impondo cláusulas contratuais abusivas que entram, inclusive, em conflito com os direitos assegurados pela Lei 9.656 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Esses usuários do plano de saúde têm, sim, o direito de receber todas as informações referentes ao serviço que contratou, além de que quando o usuário recebe, por exemplo, alguma negativa de um procedimento que ele solicitou, ele também deve ser informado sobre o motivo dessa recusa, podendo inclusive levar essa situação para o Poder Judiciário para verificar se realmente ele não tem o direito a receber aquele atendimento em específico que foi recusado pelo plano de saúde. Tá certo? É importante lembrar também que essas normas relacionadas à saúde suplementar, a esses planos de saúde, elas se alteram constantemente. Por isso é muito importante conversar com profissionais da área do direito para ter um acompanhamento de todas essas mudanças. Importante lembrar também que a Agência Nacional de Saúde é responsável por normatizar e fiscalizar as operadoras de plano de saúde, podendo inclusive receber reclamações. A ANS tem esse trabalho de fazer essa fiscalização com relação aos planos de saúde. Além da Constituição, SUS e planos de saúde, existem outras leis mais recentes que impactam a relação do cidadão com a saúde? Nós temos sim, no nosso ordenamento, leis mais recentes, né, que trazem relação com o cidadão e a saúde. Vou dar dois exemplos apenas, só para mais básicos e mais simples. Uma lei é o Estatuto do Idoso, a lei número 10.741 de 2003. Dos artigos 15 ao 19, essa lei trata especificamente sobre a saúde dos idosos, dando parâmetros mais específicos à legislação geral relacionada aos idosos. Tá? Nós temos também a Lei 11.347 de 2006, que dispõe especificamente sobre medicamentos para diabetes. Então, são várias legislações um pouco mais recentes,
ou seja, depois da Constituição Federal, que trazem situações mais específicas com relação ao direito à saúde. Durante a pandemia de coronavírus, existe algo importante a se atentar quanto ao direito de todos e cada um à saúde? A pandemia do novo coronavírus trouxe situações completamente novas e diferentes do que nós já estávamos acostumados no direito. Com isso, eu falo que antes de fazer qualquer análise, nós temos que ter muito discernimento nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É um momento histórico, é um momento diferente realmente. Ninguém imaginou passar por tanta coisa ruim ao mesmo tempo, né? Mas com isso nós temos que sim tirar algumas coisas boas, como eu já disse, e sem dúvida foram várias as alterações. Nós temos muitas situações no direito à saúde que estão sendo reivindicadas nesse momento. Nós tivemos diversas ações solicitando leitos de UTI em virtude de não ter a possibilidade de receber aquele paciente, né? O direito de ir e vir foi muito discutido com relação a esse isolamento social que foi definido, né? Muita briga relacionada a isso aconteceu. Nós tivemos uma situação em Araraquara, se não me engano, onde uma pessoa causou diversos problemas porque queria ficar numa praça. E a pessoa estava entendendo que tinha o direito de ficar naquela praça por questões do direito de ir e vir. Não quero entrar no mérito, mas só para ter uma base, um exemplo do que também aconteceu nesse sentido. Com relação aos direitos trabalhistas, por exemplo, nós chegamos a ter uma possibilidade de redução salarial, que é algo que nunca foi visto, nunca foi possível, né? Muitos empregadores tiveram diversos problemas, não só trabalhistas, mas, como já disse, de ordem econômica, e que sim trouxeram situações de possibilidade de renegociação do contrato de locação do seu estabelecimento, né? Nós temos situações que essas situações nunca aconteceram no dia a dia do direito. Com relação a profissionais da área da saúde, sim, eles ficaram muito mais vulneráveis. Existe até uma possibilidade de aumento dos valores de insalubridade, periculosidade por conta da pandemia e que eles estão trabalhando nesse momento. Maior tempo de trabalho, muitas horas extras nesse sentido. Então são diversas as situações que nós tivemos alterado com relação ao direito nesse momento de pandemia. Você acompanhou a entrevista com o Nuno Garcia, presidente da OAB Botucatu, sobre o direito à saúde. Gostou do nosso conteúdo? Se informou sobre o tema? Não se esqueça de deixar a sua opinião, mandar a sua opinião para a gente. Para isso, a gente se vê na próxima oportunidade, pelo YouTube ou na TV Câmara Botucatu. Tchau!